Oi, ouvintes, colegas, professores, reitor, vice-reitor e pró-reitores. Eu me chamo Robson Severo, graduando de Português e Licenciatura no curso de Letras, integrante do PET Letras. Eu sou Christian Reveles, bacharelando em Língua Portuguesa e também petiano. Hoje estamos aqui com a presença da professora doutora Cassiane Medeiros para responder algumas perguntas que talvez ninguém tenha feito ainda. Vozes do 40A. A professora Cassiane é bacharel em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria. Também é mestre e doutora em letras e em estudos linguísticos pela UFSM. Já seu pós-doutorado foi feito na USP Ribeirão Preto no Departamento de Educação, Informação e Comunicação. Já foi docente da área de Comunicação Social da UFSM, já foi professora da pós na Universidade Vale do Sapucaí e atualmente é professora adjunta do curso de Letras da UFSM. Então, professora, como é que você está? Tem alguma coisa que a senhora que você gostaria de acrescentar? Deixamos passar algo? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Estamos bem. Olha só. Não tem nada que deixou passar, não. Eu acho até que essa parte de apresentação a gente sempre fica meio constrangido, né? Vocês falam e parece É que normal. parece que é um sujeito que não é a gente. É engraçado, é interessante, é um processo interessante. É o mundinho Lattes. É um mundo diferente, assim. Ouvir falar sobre a nossa vida é uma coisa diferente. Mas eu tô bem e não deixaram passar nada, não. A minha formação básica é essa e mostra um apanhado bem geral e bem resumido de como que eu sou como sujeito, né? Onde que eu transito, onde que eu transitei e um pouco da minha história. Então tá tudo certo. Perfeito. Então, começando no início da sua história na graduação, que é um lugar diferente do que a gente está acostumado a ver você passando, que é o jornalismo. Como foi que isso aconteceu? Por que que naquela fase da tua vida tu decidiu que queria jornalismo? Teve a opção letras rolando junto ou não? Ah, isso é legal. É boa essa pergunta. Sabe que eu já falei sobre isso em algumas turmas com os alunos em aula, porque tem um episódio interessante da minha vida e que eu acho que no final das contas é o que me define de um modo geral. Eu sou um sujeito nesse lugar aí de entremeio. Eu acredito de fato que a gente não se preste para uma coisa só na vida. E eu acho que isso acabou transparecendo na minha formação e nas minhas escolhas. Então, quando tu me falas assim do jornalismo, o jornalismo sempre, a comunicação sempre foi o meu foco na vida. Eu sempre achei que qualquer área que tocasse de alguma forma nessa relação de comunicação com um fazer seria interessante para mim. Então, a minha primeira opção, e é engraçado, eu sempre tive duas opções na minha cabeça, as principais. Uma delas era jornalismo e a segunda, ou a primeira, porque eu não sei colocar isso numa ordem, era ser professora. E eu digo assim, ser professora, porque era assim que eu acabava... Era assim que enxergava. É assim que eu via. Tem uma história que eu fui, depois de adulta, encontrar faz uns 10 anos mais ou menos, que eu encontrei na casa da minha mãe, na cidade onde eu nasci, em São Borja, onde eles ainda residem. Eu encontrei um caderninho antigo desses de receita, que a minha mãe usava para passar as receitas, e era eu que escrevia as receitas, porque eu gostava muito de escrever e tal. E eu encontrei numa das páginas, daquelas páginas vazias do final do caderno, um caderninho velho, enquanto eu tava limpando uma gaveta para minha mãe. Eu encontrei esse caderno e numa das páginas dizia, com a minha letra, Cassiane, 8 anos, futuro. E aí tinha brincadeira de futuro, alguma coisa assim, profissão. E aí tinha jornalista e professora. E foi muito engraçado, eu fiquei assim, até meio emotiva, até mostrei pra minha mãe, perguntei, mãe, tu já tinha visto isso aqui? Ela, não, nunca tinha visto. E eu até fiquei emocionada na época, fiquei pensando, nossa, no fim das contas eu nem me lembrava disso, e acabou que o que eu me tornei foi exatamente isso, jornalista e professora, porque é o que eu sou hoje. E foi exatamente um entremeio entre essas duas coisas, né? Eu acho que o mais interessante de te entrevistar aqui é que no início do curso a gente só vê essa coisa de ou literatura ou linguística, né? Literatura e linguística. E você trabalha com toda essa parte de mídia, comunicação, sentido. É como se tivesse realmente encontrado a convergência dos teus interesses, não é? Exatamente. Eu não consigo ver separação
entre essas áreas, pelo menos não uma separação positivista, assim como a gente costuma ouvir, sabe? Enquanto professora hoje, eu me vejo muito comunicadora. E enquanto comunicadora, quando eu atuei na área de jornalismo, eu me via em muitos momentos alguém que precisava, por exemplo, refletir as questões de um lugar que seria o lugar da pesquisa e numa posição muito mais pedagógica. Então eu sempre tive um pé aqui e outro pé ali. Não consegui escapar de colocar essas duas áreas em relação. Eu não consigo imaginar, por exemplo, pensar o que me move enquanto pesquisadora hoje, que é pensar questões de linguagem, como que todo o resto funcionaria fora disso, entende? Quando eu estou pensando que a gente está num curso de formação de professores, por exemplo, como é o caso da licenciatura, eu também atuo no bacharelado, mas eu estou falando especificamente dessa questão de ser professora. Eu tento sempre, de algum jeito, colocar para os alunos que a linguagem é determinante para que tudo aconteça. Para que eu possa dar uma boa aula, é importante que eu consiga me comunicar bem. Para que eu possa escrever alguma coisa que toque alguém, eu preciso me comunicar de forma que eu chegue a isso, que eu alcance isso. Então, as coisas para mim, de fato, não estão separadas. O estudo da linguagem é uma coisa muito vasta, né? Atravessa todas as atividades humanas. E eu vejo isso, que muitos graduandos ainda não sabem bem onde se encontrar. A gente vê aquela coisa, literatura, linguística, mas tem todo esse campo de conhecimento, a parte que você trabalha, por exemplo, que atravessa psicologia, história, Sim, ideologia política. Basicamente, o meu interesse também por essa questão, como vocês podem observar, é de muito tempo. Quer dizer, eu não sei precisar quando que comecei a me interessar por linguagem, porque eu não me entendo nem fora disso, né? E eu não entendo que socialmente nós, como sujeitos, estejamos fora, né, desse complexo que é a linguagem, que é a comunicação. Mas, com relação mesmo a essa questão de áreas, eu acabei me encontrando na análise de discurso muito em função disso. Como é uma área que não é nem linguística, que também não é a psicanálise, mas que também não é lá das ciências sociais. E ao mesmo tempo te permite trabalhar com tudo isso. Isso, né? Aborda a questão da linguagem de um lugar que entende que para falar, para dizer e para significar, né, eu preciso de muito mais do que, por exemplo, uma língua ou um código, né? Ou um meio de comunicação, porque eu tenho ali um sujeito que fala, eu tenho um social que estrutura, que ampara, que fundamenta esse sujeito, eu tenho uma história da própria palavra, eu tenho uma história do próprio sujeito, e tudo isso, para significar, é necessário que seja observado. Quer dizer, é todo um complexo de questões que envolvem a questão discursiva. Vozes do 40. Então aí eu me achei. Porque eu pensei, é isso, para mim é isso. Né? E isso, quando eu ainda estava na graduação em comunicação, quando eu despertei para isso, lendo alguns autores relacionados à semiologia, a mesma lógica. Tá? Eu sou do currículo antigo que tinha lógica, por exemplo, e eu achava interessante a maneira como a gente tinha uma concepção de que a língua, em algumas áreas, estaria fora do aspecto histórico, social e ideológico. E quando eu descobri essa área, que na verdade coloca isso em questão, se pergunta sobre a interpretação e não entende ela como óbvia, eu me achei, literalmente isso, eu me achei, eu me encontrei. Se jogou, assim. E daí, como vocês já sabem, eu não saí mais. Aqui. Eu passei o resto, toda a minha pós-graduação, a minha vida mesmo profissional, porque vocês imaginem que como um sujeito nesse entre-lugar aí, eu trabalhei como jornalista, eu trabalhei como professora, eu fiz várias coisas para me manter, para eu poder estudar. Eu tive um período que eu tive bolsa de estudos, isso foi super importante, foi determinante, que foi no mestrado, porque eu pude ler tudo que eu queria, que eu precisava ler filosofia para entender questões de discurso, eu preciso. E eu costumo dizer sempre isso para os alunos, vocês precisam entender o que envolve, o que fundamenta, o que estrutura a questão da linguagem. Se para isso
eu preciso lá recorrer à sociologia, se para isso eu preciso da antropologia, se para isso eu preciso pensar questões, por exemplo, argumentativas, tudo isso interessa para o analista do discurso. Então é um sujeito que precisa estudar sempre, porque eu preciso compreender não o que o texto ou o que o discurso quer dizer, mas como que ele funciona. E aí muda a questão, né? Então, eu não sei, eu não consigo imaginar nada fora disso. Tudo que eu faço é em função de pensar. A minha leitura de mundo está perpassada por isso. E é uma área que traz muita autoconsciência e consciência política também. Eu só pude ter uma aula contigo, né, que na semana seguinte já estava suspenso, mas você tinha recomendado aquele livro da Eni Orlandi, Princípios e Procedimentos. Depois que eu li, foi como se toda uma dimensão subjacente de tudo, das notícias, das redes sociais, das discussões, se desvelasse, que é perceber o quanto as pessoas estão se construindo por trás das palavras. Lembro uma vez você deu exemplo, dizer vote sem medo não é a mesma coisa que dizer vote com coragem, porque tem implícitos diferentes ali, essas escolhas todas, né? Será que o analista do discurso sofre mais? Porque ele enxerga isso tudo o tempo todo, ele percebe o que está acontecendo. Realmente, né? Tu tivesse uma aula só comigo e a gente acabou caindo nesse limbo que é a pandemia e, enfim, estamos nisso, estamos sobrevivendo nisso, estamos mergulhados nisso. Mas, assim, essa frase, na verdade, é uma frase de análise que a própria Eni Orlandi usa para usar como exemplo no Princípios e Procedimentos, né? E com relação à tua pergunta, de fato, é uma pergunta bem pertinente, porque não só o analista de discurso sofre mais, como quem se interessa por essa área. Eu lembro muito dos alunos me dizerem: professora, pelo amor de Deus, eu nunca mais consegui ver o telejornal em paz. Exatamente. Eu não consigo ler alguma coisa sem analisar, eu não consigo nem sair de noite e conversar com alguém sem analisar. A ideologia. E é isso mesmo, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Por isso que quando eu falo assim que a AD, ela, na verdade, ela não é só uma teoria, né? Ela acaba sendo um dispositivo de leitura e de interpretação das coisas, do mundo, de tudo que eu posso trabalhar, analisar discursivamente objetos significantes independente da sua materialidade. Então, isso expande muito, né? Conceber que isso que tu disseste é bem importante, o sujeito se constrói ao dizer. Então, por mais que eu tenha uma imagem, que eu tô aqui falando com vocês, que vocês imaginam isso ou aquilo de mim, e isso produz uma certa ansiedade. O Robson, antes da gente começar, falou: eu tô ansioso. Eu disse: eu também. Porque é sempre muito complicado a gente se colocar nesse espelho, né? E o outro sempre pode ser um espelho. É verdade. E quando se trata de um aluno ou de alguém que a gente tem esse tipo de relação, é um espelho diferente, quer dizer, produz alguns efeitos. E eu digo para vocês, a análise de discurso modifica não só a maneira da gente ler as coisas, como a maneira da gente se colocar. Vozes do 40. Eu penso muitas vezes para escrever muito mais hoje do que eu pensava quando eu não tinha esse conhecimento, quando esse saber não importava para mim, né? E com relação à questão que tu colocaste sobre o político, né? A gente tem uma concepção, algumas concepções de que o político, e eu acho que isso se difundiu muito, por exemplo, no discurso midiático, por exemplo, nos anos 90. Eu me lembro quando eu fazia faculdade, existia um discurso muito forte sobre neutralidade, sobre objetividade, como se fosse possível eu filtrar, eu limpar o que significa da história, do dizer, dos sentidos já produzidos e desse político, usando uma determinada forma de dizer, né? É como se eu pudesse apagar. E a análise de discurso vem questionar exatamente isso. Quer dizer, eu não posso apagar o político porque mesmo que eu apague da palavra, tem alguém que diz. E esse alguém ocupa um lugar na sociedade. Esse alguém tem uma história. E mesmo que eu não saiba desse alguém, esse alguém fala por uma via, por um canal. E é por isso que eu também me interesso pelo discurso midiático. Quer dizer, da onde que as coisas vêm para elas fazerem sentido pra gente? Eu costumo hoje perguntar muito para os alunos: como que vocês se informam? De que forma vocês formam opinião, por exemplo? A gente tem muito mais possibilidades hoje e ao mesmo tempo nenhuma, porque é tanta coisa que a gente se confunde, né? Quando você falou neutralidade, me lembrou aquela história de escola sem partido que tentam fazer,
Mas só de a gente usar uma palavra em vez da outra, por exemplo, chamar de golpe ou de regime militar, já tem ideologia ali. A gente está veiculando ideologia o tempo todo, não tem escapatória. Com certeza. E isso a gente pode pensar, Christian, para qualquer coisa. A questão não é só pensar, claro que o discurso político, por exemplo, é uma seara interessante para pensar essas nuances, esses conceitos, essa questão discursiva, porque ele está muito propício para isso. Mas se eu for pensar, por exemplo, que vamos pegar uma dessas palavras que tu usaste, o golpe. Eu posso pensar golpe do ponto de vista político, eu posso pensar golpe como uma prática dentro de uma determinada arte marcial, eu posso pensar golpe num aspecto, por exemplo, de uma discursividade econômica, e em cada uma dessas posições vai ter alguns sentidos que vão funcionar e outros não. E eles não são óbvios. Eles podem parecer óbvios quando eles estão em determinado contexto, funcionando de uma dada forma, mas não necessariamente eu posso pensar da mesma forma, quer dizer, os sentidos vão variar de acordo com as posições que são empregadas. Isso é uma coisa bem básica em AD, e que quando a gente desperta para isso, que é mais ou menos como um exercício, eu começo a entender, claro que funciona. Claro que eu dizer isso tem a ver com a história que eu tenho, com o saber que eu adquiri, com como que isso funciona na minha vida. E a questão é como que a gente executa, observa, trabalha isso com relação à linguagem. São muitas questões, mas o que eu acho que é mais interessante de pensar de tudo isso é a concepção de que a linguagem não é transparente. E que, portanto, tudo isso que nos dizem sobre orientação, sobre dar voz, por exemplo, a duas posições. Bom, existem só duas posições sobre as questões, né? Eu tenho que mostrar, por exemplo, é muito comum no discurso jornalístico mostrar o outro lado, mas só tem um outro lado, não existem múltiplos lados. O analista de discurso, ele precisa se questionar. A gente tende a já ter uma posição e se colocar nela, uma posição de interpretação. O analista de discurso se pergunta sobre como essa posição foi construída, como esse sentido existe, por que ele existe nesse lugar e funciona assim. Em outro lugar, a mesma palavra vai funcionar diferente. E são questões que acabam afetando diretamente também, não só a questão da pesquisa, do que eu gosto de trabalhar, mas a minha vivência mesmo, as minhas relações, a maneira como eu tenho de interpretar a vida, o mundo, enfim, né, todas essas questões. Então, resumindo, analista de discurso sofre mais. Eu posso te dizer que pensa mais também, e as consequências vêm em relação a isso, com certeza. Cassi, na sua trajetória, então foi no jornalismo que você conheceu a análise do discurso? Foi dentro do jornalismo, e na verdade eu tive um professor, alguns professores, mas eu tive um professor que começou a trabalhar a questão da semiologia, e numa disciplina que era a teoria de comunicação, e eu me interessei muito pela questão semiológica do discurso, né? Então eu comecei a ler, eu procurei esse professor e aí, enfim, comecei a frequentar um grupo em que começou-se a falar-se sobre a análise de discurso de linha francesa, que na época, para mim, isso não queria dizer muita coisa. E eu comecei a participar, e foi aí que eu comecei a ler primeiro Manguenot, que é um autor francês, que, enfim, é um dos fundadores dessa AD dita francesa. Depois eu fui ler muito Umberto Eco, que eu li todos os livros dele. O meu TCC foi em função daquele livro dele dos 6 Passeios pelos Bosques da Ficção, que eu gostava muito. E eu fui me aproximando, até que eu cheguei na New Orleans, no Michel Pechet, e aí, daí em diante, eu realmente decidi que eu queria trabalhar em pesquisa nessa área, porque eu me apaixonei de fato, e eu achei que tinha um caminho muito interessante e produtivo para quem gosta de trabalhar com discurso midiático, que sempre foi meu caso, né? Eu sempre gostei de pensar minha prática também, mesmo quando eu trabalhava em jornalismo, eu sempre me questionava sobre essa produção, sobre essa prática. Então, foi realmente na comunicação que vamos dizer assim, essas janelas se abriram para mim. Você consegue perceber diferenças entre a Cassiane jornalista e depois a Cassiane professora? Mudou alguma coisa ou muito pouco? Mudou.
O quê? Mudou, porque na verdade é o lance da posição sujeito, sabe? Hoje eu sou muito mais uma professora do que uma comunicadora, como eu disse pra vocês. E tem a ver, obviamente, com o meu fazer diário, com a dedicação que eu coloco pra minha prática hoje, né, para a relação que eu estabeleço com os outros sujeitos da área, porque eu me aproximo muito dos alunos e me identifico com os alunos em muitos aspectos, com relação à formação de professores, por exemplo. Então é claro que eu me modifiquei, é claro que esse lugar que eu ocupo, ele é um lugar de escolha minha. E vocês imaginem, eu, na época que eu fiz pós-graduação, fui procurar alguém que trabalhasse com isso e que me aceitasse, porque nós não tínhamos uma pós-graduação tão desenvolvida na universidade na área de comunicação ainda. Tô falando para vocês ali, final dos anos 90, tá, guris? Pra vocês terem uma noção. Eu queria trabalhar essas duas coisas e não sabia como. Como é que eu vou dizer? A Cassiane jornalista não tinha as preocupações que a Cassiane professora tem hoje, tá? Mas ao mesmo tempo, é como eu digo pra vocês, eu enxergo que alguma coisa que eu tenho para oferecer para os alunos tem muito da comunicadora, tá? Mas eu me vejo... Hoje mais professora do que comunicadora. Eu sou mais professora. Eu me coloco nesse lugar e eu acho que eu internalizei isso de uma maneira bem forte isso em mim. Você já tinha essa certeza de que queria fazer um mestrado e depois um doutorado? Ou não? Na verdade, não. Quando eu saí da graduação, eu sabia que eu gostava muito de pesquisa, que eu gostava muito de leitura, que eu teria chances e que eu queria investir nisso. Mas ao mesmo tempo tem aquele lance que a gente sai da faculdade e pensa, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar. Né? E todo mundo pergunta pra gente, o que vai fazer da vida? Não sei. Isso aí é uma coisa que não muda, sabe? Isso não muda. E então, eu também gostava. Eu não escolhi o jornalismo aleatoriamente. Eu me interessava e era uma área que eu gostava. Então, logo que eu me formei, eu fui trabalhar. Eu trabalhei com telejornalismo por... Vamos pensar em um período de 2 anos. Só que nesse período, eu sentia muita falta de estudar. Muita mesmo, assim. E eu não queria abandonar. Eu achava que se eu deixasse passar muito tempo, que eu não ia ter mais como resgatar algumas coisas. E foi aí que eu resolvi buscar a pós-graduação. E aí eu, de fato... Fui procurar o mestrado e aí eu fiz o mestrado nas letras. Cássia, e aí você conheceu a Eni Orlandi, né? Como é que foi isso? Trabalhou com a Eni Orlandi. Ah, sim, é verdade. Na verdade, eu trabalhei com a professora Eni Orlandi. Como é que foi isso? É interessante, né? Acho que ninguém nunca tinha me perguntado como é que foi isso. A gente lê, Legal. A gente sabe quem é, mas como é trabalhar com ela? Não, a Eni, eu já tinha terminado o doutorado. Sim. Né? Eu fiz o doutorado também com a professora Amanda. A Amanda hoje é minha colega, mas foi minha orientadora de mestrado e doutorado do PPGL. E depois desse período, terminei o doutorado. Nessa época, foi o período que eu fui substituta na Facos, quer dizer, eu estava fazendo o doutorado no PPGL e ao mesmo tempo eu era professora de jornalismo na Facos, aqui na universidade, né? Sim. Depois que terminei o doutorado, um tempo depois, eu recebi esse convite, tá, da professora Eni Orlandi e da professora Débora Masma, que é uma filha da UFSM, que na época também trabalhava lá na Univas, para compor a equipe do programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem da Univas, que era coordenado pela professora Eni Orlandi. E aí eu fui, eu me mudei em 2012, início de 2013, na verdade. E passei esse ano trabalhando com ela lá, com toda a equipe da Univas, era um grupo muito legal. O que eu posso dizer da professora Eni? Eu aprendi muito com ela, não é clichê. Inclusive aprendi a desenvolver uma autoestima de pesquisa que eu não tinha. Por mais que eu já tivesse uma experiência como professora, porque eu já atuava há algum tempo, por mais que eu tivesse uma experiência feliz de pós-graduação, porque eu tive uma aprovação, eu tive bons resultados na minha pós-graduação, eu ainda era inexperiente, especialmente com relação a alguém como a professora Eni Orlandi. Então, quando eu fui para lá trabalhar, eu fui muito ansiosa, muito preocupada e ao mesmo tempo muito feliz. E eu fui muito bem recebida. Foi um ano que eu trabalhei muito, que eu aprendi muito.
Trabalhar com ela é leve, ela é realmente uma grande pesquisadora, uma grande sujeito, posso dizer assim, dentro da pesquisa. Alguém que te dá voz, e isso é bem importante. Ter um espaço de trabalho em que a gente tem voz é algo muito importante. Então isso eu realmente posso falar da professora Irlande. Uma das coisas que eu me dei conta trabalhando com ela é que a gente pode desenvolver autonomia de pesquisa. Eu me lembro que eu não precisava, por exemplo, pensar em desenvolver as mesmas questões que ela desenvolvia por trabalhar num grupo junto com ela. Sim. Então isso também eu aprendi. E ela sempre foi, ela é genial, de fato, mas ela não é, como ela mesma diz, ela não é Eni dos livros, né? Eu me lembro que eu dizia, nossa, eu não sabia que você pensava assim. Ela dizia, mas Cássia, você achou que eu era Eni dos livros? A gente sempre pensa isso, né? Sim, achava. Achava, com certeza, só tinha acesso a Eni dos livros, como é que eu ia achar outra coisa? Mas foi super legal, assim, foi um período de experiência que foi bem importante pra mim. Eu fiquei 1 ano lá e depois eu retornei pro Rio Grande do Sul. E aí, 1 ano depois, eu fiz concurso no FSM e aí eu comecei a trabalhar como professora do Departamento de Letras Clássicas e Linguística. Foi uma experiência super positiva pra mim, gente. Eu aprendi muito. E fora dos muros da universidade, como é que é mudar de estado do Rio Grande do Sul pra lá, pra São Paulo? Como foi louca, isso? Né? Olha que eu era uma louca porque eu morava, pra vocês terem noção, eu morava em Sorocaba. Eu ia toda semana, porque não tinha como uma via direta. Então eu ia de ônibus de Sorocaba toda semana, porque eu dava aula no programa de pós-graduação lá na Univas. Eu ia toda semana até Campinas, e de Campinas eu pegava um ônibus para ir para Pouso Alegre, em Minas Gerais. Meu Deus. E aí eu ficava 3 dias da semana num lugar e o resto no outro. Então eu morava em 2 lugares ao mesmo tempo, e essa vida louca, nômade. Eu fiquei assim 1 ano. Eu aguentei, né, esse período como uma louca, assim. Mas foi eu digo como uma louca porque eu realmente corria muito. Eu não parava. Foi 1 ano que eu só trabalhei. Eu só me lembro disso. Trabalhar. Valeu a pena. Mas valeu muito a pena. E a experiência de morar em outros lugares também é sempre muito saudável, né? Eu tenho grandes e lindas memórias de Pouso Alegre, por exemplo. Muito mais do que eu tenho de São Paulo. Eu sinto, inclusive, saudades de algumas coisas de lá. Eu conheci pessoas muito legais. Eu tive colegas que são amigos meus até hoje. Então eu só cresci, gente, nesse período, com algumas dificuldades, com muitos desafios, porque nem tudo são flores, mas eu cresci muito, assim, com certeza. Valeu a pena. Valeu, nossa, só valeu a pena, só valeu. Que mais? Então, agora nós temos um jogo de improvisação. Ai, que medo. Então, Tá. É mais ou menos assim. Eu faço perguntas e tu me responde. Tá. Um pinball, assim. Tá. Um livro, uma série e um filme. Quais seriam? Ai, gente, eu não me preparei pra isso. A gente sabe. Deixa eu pensar. Um livro. Tá, eu vou fazer o lance do que vem à minha cabeça, porque isso significa alguma coisa, tá? Sim. Sem pensar muito. Então, um livro que é muito importante pra mim, na minha vida geral, não tem a ver necessariamente com pesquisa, mas que é muito importante pra mim, é um livro do Eduardo Galeano, que é o livro dos abraços. É um livro bem importante na minha vida, bem significativo. Então, é um livro que eu indico. Um filme... o filme da Amélie Poulain, vou ter que escolher esse. Ai, não consigo. Não pode ser outro, tem que ser esse. Esse Fabuloso Mundo da Amélie Poulain. É muito fofinho esse filme. Eu adoro Francês, esse filme. né? Eu adoro esse filme. Enfim, eu adoro filmes, né? Eu amo filmes, Sim. mas esse é especial pra mim. E o que mais que era? Uma série? Uma série. Ai, que difícil. Ai. Uma série. Tá. Vou ter que dizer The Handmaid's Tale, né? Que é a última que me... Claro! Eu fui no seminário que, assim, ó, que você estava falando sobre isso. Isso. E professora, em uma palavra. É difícil mesmo. Cheguei a olhar... Se vocês vissem a minha cara, que eu cheguei a olhar pro horizonte, assim, sabe? Como que... Muitas palavras vieram à mente.
Eu defino, olha, tem duas palavras, é uma palavra, tá? Eu vou dizer uma. É saber mesmo. Saber. Se eu tivesse que te dizer duas, é saber, tá? Mas se eu te dissesse duas, pensando o mundo de hoje, era saber e mediação. Tá? E jornalista em uma palavra. Comunicação. Mas essa daí... Mas assim, o jornalista, né? Tu não tá falando comunicador. O jornalista, eu acho que o maior desafio do jornalismo hoje é poder trabalhar. Tá bem difícil de filtrar o que é fato, o que é informação, o que serve, o que não serve. Tá muito difícil nos tempos atuais. Muito mais difícil do que quando eu atuava. Então, eu acho que é esse o grande desafio. Mas eu vou manter comunicação porque eu acho que sim, sem comunicação isso não existiria. Nem acontece. Não acontece. E uma palavra, AD. Ai, que difícil. É a mais difícil agora. Eu posso dizer uma palavra, vou dizer, que pra mim significa falta. Falta. Depois a gente pode conversar melhor, vocês vão entender qual é o significado. Qual é o significado de falta? Tem a ver com, na verdade, com essa relação da psicanálise na análise de discurso. O trabalho da D para mim é procurar essas faltas, esses equívocos que na linguagem se materializam. Sim, tá. Entendi. É isso. Falta. Tá aí. Boa. Vou deixar falta. Vozes do 40. Professora, tu tem que contar uma história engraçada, ou um mico, mais especificamente, que tu passou da graduação ou na viagem pro pós-doutorado, algum lugar assim. Robson, tem literalmente um mico ótimo meu, 2011, se não me engano, que eu tinha terminado de defender o doutorado há pouco. Tava naquela vibe, naquela loucura de ser professora substituta, de fazer a pesquisa, e surgiram 2 eventos na UFRJ, no Rio de Janeiro, na época, num dia e o outro no outro. Eu sei que eram muito próximos, só que um era na comunicação e o outro nas letras. 2 eventos paralelos que não tinham nenhuma relação com o outro, e eu pensei, poxa, vou me inscrever para esses 2, vou apresentar trabalhos diferentes, e aí eu pensei, poxa, eu tenho essas 2 alternativas, eu posso apresentar no evento da comunicação esse projeto, a revista e tal, e no outro eu vou apresentar as questões da minha tese pertinentes ao meu doutorado, maravilhoso. Obviamente que na intenção de aproveitar a viagem, os custos, os gastos e tudo mais, né? Feliz e contente, preparei 2 textos diferentes, slides, um material, me preparei. O evento na mesma instituição, né, na UFRJ, e vai a Cassiane feliz e contente, plena, achando que ia arrasar. O que acontece com a Cassiane? Errou as datas e trocou os lugares, e trocou os dias, e trocou tudo. O dia da minha apresentação, como os eventos se cruzavam, tinham dias comuns, era no mesmo dia. Eu troquei, obviamente, fui para uma sala, me apresentaram, agora a professora Cassiane vai falar, e comecei a falar. Por favor. E falei, dei toda a apresentação da minha tese, falei que eu era ligado ao Laboratório Corpus, do programa de pós-graduação em letras, e que eu estava ali para esse evento, enfim. Fiz toda a minha fala, eles ficaram constrangidos em me interromper. Quando chegou o final, meia hora depois, eles olharam para mim e disseram, professora, eu acho que o trabalho não é o mesmo que está descrito aqui. Foi um dos maiores constrangimentos que eu tive, porque eu ri, eles riram, tudo bem, eles ainda me deram tempo, eu falei rapidamente do meu trabalho, da proposta, mas eu expliquei, mas foi um mico horroroso, porque tinha ali professores, tinha pesquisadores, e a Cassiane ficou ali um tempão falando de outra coisa, né, que não era propriamente o que ela tinha escrito para apresentar, não era o tema do evento, não era o tema da mesa que estava ali, da comunicação, e foi isso, né? Coisas que aconteceram na minha vida, assim. Isso foi eu considero um grande mico. Toda a sua tese teve resultado um livro, que é a Sociedade da Imagem, a reprodução de sentidos da mídia e do espetáculo. Por quê? Fala um pouco sobre esse livro, Na verdade, professora. assim, eu comecei, para vocês verem como eu tinha, meu interesse sempre foi relacionar análise de discurso e, enfim, o discurso midiático. Isso. Né? Então eu trabalhei com as capas de revista, com um recorte assim, de arquivo de 10 anos de capas de revistas
de circulação nacional. E, na verdade, eu não tinha ideia de que eu ia chegar na questão da imagem, que isso ia ser a minha questão, mas entre ler, entre observar as capas, entre pensar as questões que estavam ali postas discursivamente, eu me dei conta que o que eu estava analisando era uma questão de imagem, muito mais do que qualquer outra coisa. E aí que eu desenvolvi a tese para pensar que, na verdade, o que a gente tem na sociedade contemporânea é uma discursividade imagética muito intensa, muito hegemônica em sociedade. E eu, na verdade, a partir daí, comecei a me questionar e a me interessar para pensar como que a imagem funciona discursivamente, como que ela faz significar diferente, como que a gente lê imagens na atualidade. Então, se tornou o livro, na verdade, abriu o caminho para as minhas questões de pesquisa que vão até hoje, porque é sobre isso que eu trabalho, tá? Então, eu compreendi algo que já existia, que já havia sido pensado, mas que na verdade nós temos uma mídia do espetáculo, e isso vem lá desde os anos 60, lá quando o Debord começa a escrever sobre a sociedade do espetáculo. Eu me deparei com essa relação e pensei, não, na atualidade o que nós temos é muito mais do que o espetáculo, é um espetáculo materializado na imagem, de diferentes formas, porque tudo é imagem. Sim. Né? Eu preciso da imagem para qualquer coisa, quer dizer, isso dentro desse fluxo desses discursos em sociedade. E é isso, é basicamente isso. Eu comecei a trabalhar com isso, me interessar por isso, e é com que eu trabalho até hoje. Então, professora, para finalizar, que conselho ou dica você teria para quem está iniciando a graduação? Para quem está iniciando a graduação. Ou para o estudante que ainda não se achou, ainda não sabe com o que quer trabalhar. É isso mesmo que eu quero? O que eu sempre digo de saída para os alunos, especialmente para os bichos, as primeiras ali, as disciplinas de base, teóricas, eu sempre falo não departamentalizem o curso. Tentem explorar tudo que for possível. Leiam tudo. Escutem todos os professores. Não separem linguagem, língua de literatura. Tentem aproveitar o que vocês têm à disposição, porque vocês têm muita coisa à disposição. Eu acho que é o único caminho para o encontro de algo que nos toca, que é singular para a nossa vida, que pode ser um caminho para nós, é ter várias possibilidades e compreender essas várias possibilidades. Eu não entendo que a gente possa, por exemplo, chegar no que eu cheguei hoje, de ter um foco X, sem que eu tivesse lido tudo que eu li e que para muitas pessoas poderia não servir para nada. Né? Eu não entendo, por exemplo, que haja uma separação entre a Cassiane, que escreve sobre análise de discurso, e a Cassiane que ama ler Manuel de Barros, por exemplo, e que entende que a maior riqueza do homem é a sua incompletude. Então, é isso, é explorar, é estar aberto para todas as possibilidades, para depois poder dizer, é isso que eu escolho. Eu acho que é isso, o melhor conselho que eu poderia dar. Vou levar pra vida. Ai, tomara. Mas serve pra todos nós, a gente tá sempre aprendendo isso, sabe? Pra sempre, né? Pra sempre. Se tiver uma viagem pra outro estado, vai. Eu fui, sabe? Eu morei, deixa eu ver, eu me formei, eu fui morar em Uruguaiana, depois morei em Santa Cruz do Sul, depois voltei pra Santa Maria, depois morei em Porto Alegre, depois Sorocaba, depois... Enfim, a gente tem que ir indo, até que voltei pra cá, então... Mas, entendeu? Vendo onde que as oportunidades nos levam e os sonhos também, né, gente? Que é bem importante sonhar. É sim. Então, professora, em nome de todos os petianos do curso de Letras, gostaria de agradecer a tua presença aqui. Foi ótimo falar contigo. Tava ansioso, agora tô bem mais calmo. E saber como é que foi essa trajetória da professora Cassiane, que todos no curso de Letras gostam. Obrigado de verdade. Que amor. Você teria alguma divulgação, algo que quer falar, algo que acha necessário? Eu acho que quando tudo isso acabar, eu tinha um projeto para esse ano, e eu gostaria de dizer, reunir um grupo para trabalhar, para estudar dentro do meu projeto textos diversos, não só textos de análise e discurso, mas textos diversos que importem para as questões de linguagem. Que legal. Isso é uma parte do meu projeto, o projeto novo que eu comecei
ainda no ano passado. Então eu estava construindo um grupo que eu ia, inclusive, dar o nome de Me Diz, que é trabalhar os discursos midiáticos e discurso. Sim. E não deu para começar, porque isso só pode acontecer e começar presencialmente. Então não deu para a gente começar em função da pandemia e da suspensão das atividades, mas eu espero que assim que isso se retomar, que as nossas atividades voltarem, que a gente aos poucos for entrando, enfim, nesse novo normal que nós vamos ter, eu espero formar esse grupo. Então seria legal que quem se interessa por essas questões que eu me interesso, me procurassem para a gente fazer um grupo de leitura, de estudo, um pouco mais descompromissado com questões propriamente de pesquisa e muito mais um grupo de estudo. Então, isso que eu gostaria de, não é nem divulgar, mas enfim, comunicar para o pessoal que se interessar já ir pensando. E... Vai ter fila de espera, eu aposto. Tomara, que bom. Aí a gente tem que arrumar um lugar bem grande, aí fica bem legal. Outra coisa que eu queria dizer, guris, é que eu fiquei super contente. É sempre, a gente tá tão acostumado a falar, né? Mas é sempre uma situação... Eu acho que eu fico tímida mesmo nessas situações de entrevista. Não parece, mas eu sou um pouco tímida. Mas eu gostei muito desse convite. Eu achei que vocês tiveram uma sacada incrível. É um momento legal para fazer isso. É um projeto legal. Ele tem uma... Eu gostei da estética toda. Eu gostei de tudo que vocês planejaram. Eu quero dar os parabéns para vocês, porque é bem legal mesmo que iniciativas assim partam dos alunos num momento em que criar está sendo tão difícil. Então eu quero parabenizar vocês e agradecer muitíssimo o convite. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. A gente que agradece por disponibilizar um tempo para isso. Se bem que tempo agora... o tempo tá diferente, né? Até isso, o tempo tá diferente. O tempo tá diferente, exatamente.